Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos para falar de economia e outros assuntos que interferem no desempenho econômico do nosso país. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e estamos hoje com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Como vai, Zé? Tudo bem, Juliana? Boa tarde, bom dia, tá certo? Tudo ótimo. Temos aqui também com o Adolfo Sachida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, tá certo? Boa tarde, Adolfo, tudo bem? Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite, obrigado, Genial. Muito importante para nós termos essa conversa. Muito obrigado você por ter aceito o nosso convite. Acho que é fundamental, super importante, num momento como esse, então, acho que realmente muito importante ter você aqui conosco. Vamos fazer o velho esquema, que eu vou te passar a palavra logo no começo, você dá uma primeira visão aí de como você está vendo a situação, como é que o governo está vendo a situação, e depois a gente começa no nosso bate-papo. A ideia aqui é que seja uma conversa informal, tá certo? Então vamos começar aí. Professor, quero agradecer a Genial, ao senhor, por essa oportunidade. É muito importante para o Ministério da Economia ter uma linha de comunicação bem rápida, bem transparente com todo o mercado, com toda a sociedade. Se o senhor me permite, eu gostaria de passar duas mensagens nesse nosso encontro. A primeira mensagem: nós temos que parar com essa ideia de que está havendo debandada de equipe econômica. Esse tipo de coisa não existe. Eu peguei os nomes das 15 pessoas que estavam na equipe de transição do dia 3 de novembro de 2018. No dia 3 de novembro de 2018 foi formada a equipe econômica de transição. Dessas 15 pessoas, 8 estão no Ministério da Economia ainda. Uma está no NDB. A rigor, só 5 das 15 saíram. Então, veja, o núcleo da equipe econômica está aqui. A coesão da equipe econômica está aqui. É claro que os nossos colegas que optaram por sair, nós respeitamos, e eram pessoas extremamente qualificadas. Mas as pessoas que assumiram eram pessoas que estavam aqui desde o começo também. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar na nossa segunda mensagem. A política econômica do governo é a mesma. A nossa política econômica, se você quiser dar um nome para ela, eu daria o nome de binômio econômico. O que é o binômio econômico? É a política econômica de consolidação fiscal e reformas pró-mercado para o aumento de produtividade. Quando você... Então, aqui eu faço um convite a todos que estão nos ouvindo. Vamos olhar os dados. Vamos olhar os dados da economia brasileira. E os dados são muito claros. Nós tínhamos 3 grandes contas de gasto público. A primeira delas, Previdência. Endereçamos com a maior reforma estrutural da história da Previdência brasileira. Os gastos com Previdência em relação ao PIB estão caindo. O segundo gasto que nós tínhamos, grande, juros. Os gastos com juros se reduziram em decorrência da nossa política de consolidação fiscal e respeito ao teto de gastos. A terceira conta grande que nós tínhamos, pessoal. Hoje, numa reforma silenciosa de digitalização de serviços públicos, aliás, o Brasil é referência em digitalização de serviços públicos, de acordo com o Banco Mundial, nós temos menos funcionários hoje, existem menos funcionários civis do governo federal hoje do que havia em 2011. Nos últimos 5 anos, nós economizamos 20 bilhões de reais na conta de pessoal. Por quê? Porque nós não concedemos reajuste de salário para funcionário público. Nós aprovamos a Lei Complementar 173, que proibiu aumento de salário para funcionário público de estados e municípios durante a pandemia, em 2020 e 2021. E, graças a isso, você vê como o caixa dos estados e dos municípios melhoraram. Quando você olha a conta de pessoal do governo, ela diminuiu. Nós estamos gastando menos do que gastávamos antes. Esse governo vai ser o primeiro que vai entregar o final do seu mandato gastando menos em relação ao PIB do que quando começou. Nós começamos gastando aproximadamente 19% do PIB e vamos entregar o governo gastando aproximadamente 17,5%. Vamos supor que a gente gaste um pouquinho mais por causa da situação da pandemia, ainda está complicado. Ainda assim, vamos entregar o governo com o governo gastando menos em relação ao PIB do que recebeu. Isso é inédito no Brasil.
Isso não aconteceu em governos passados. Quando nós olhamos a relação dívida-PIB, a relação dívida-PIB, que muitos achavam que ia chegar a 100% em janeiro desse ano, projetando para frente 100% do PIB, nós vamos terminar o ano com uma relação dívida-PIB ao redor de 83% do PIB. Quando você olha o agregado das contas públicas, é necessário reconhecer que houve uma política consistente de consolidação fiscal, mesmo durante uma pandemia. O déficit estrutural brasileiro, ele aumentou no ano passado, durante a pandemia, ele aumentou 0,3%. Isso é uma grande vitória. Por quê? Porque todos os nossos programas foram transitórios. Então, isso é outra prova de credibilidade. O Brasil foi um dos poucos países do mundo, o único que eu conheço, que aprovou medidas de redução de gasto público durante a pandemia. Para quê? Para que sobrasse dinheiro, para que pudéssemos comprar vacina, para que pudesse direcionar dinheiro para a saúde, para estados e municípios. Aliás, estados e municípios nunca receberam tantas transferências como estão recebendo hoje, também em decorrência da nossa política econômica. Por fim, eu quero ressaltar aqui o novo marco do saneamento, a nova lei de licitações, a nova lei de falências, o FIAGRO, que é uma grande revolução para a agricultura, a CPR verde, a autonomia do Banco Central, o novo marco de gás, o novo marco de startups, a MP da Eletrobras. Então, uma ampla agenda de aumento de produtividade pró-mercado está sendo colocada em prática. Hoje e ontem, nós estivemos aí vendo o 5G, mais um legado que estamos deixando. E quando nós olhamos para frente, nós temos uma ampla agenda de concessões que está evoluindo. Concessões de aeroportos, concessões de ferrovias, ou seja, cada vez mais investimento privado, melhorando a retomada da economia. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar claro. O binômio econômico está de pé, a nossa política econômica é exatamente a mesma. Consolidação fiscal e reformas para o mercado para aumento de produtividade. Obrigado, professor. Imagina, Adolfo, quer dizer, concordo inteiramente com tudo que você falou. Realmente, se você olha os dados fiscais de 2021, é muito impressionante como o governo conseguiu fazer um processo de consolidação fiscal tão rápido e tão intenso, né? Que nos 9 primeiros meses do ano, se gerou um superávit de 0,22% do PIB, quando o ano passado você tinha gerado um déficit de quase 12% do PIB nesse período, tá certo? Da mesma forma, quer dizer, os programas de concessão e privatização são um grande sucesso. Os leilões são todos muito bem sucedidos. O problema nesse momento, na verdade, é a questão do teto do gasto. Quer dizer, o que realmente é uma coisa que está gerando problemas no mercado, e eu acho que isso é um ponto importante, que a ideia dos investidores hoje é mais ou menos, se eu consigo interpretar corretamente como que os investidores estão pensando hoje, eu acho que estão pensando da seguinte forma: tudo isso que foi feito é passado. Tudo isso que foi feito até esse momento, que a consolidação fiscal, a redução dos gastos, tá certo? As reformas microeconômicas, a atratividade do país o país ficou muito mais atraente para o capital privado depois das reformas microeconômicas, isso é super importante, mas, segundo eu percebo do ponto de vista dos investidores, isso é percebido como algo que já passou. A mudança no teto do gasto é alguma coisa que gera nos investidores uma perda de credibilidade super importante, tá certo? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão pensando em como readquirir a credibilidade que aparentemente foi perdida com essa proposta de aumentar o valor do teto do gasto? O valor em si é muito... Quer dizer, o fato de foi aumentado em 40 bilhões, ou 30 bilhões, eu acho que não faz nenhuma diferença. O importante foi mexer no teto. Isso é que eu acho que está gerando, na minha avaliação, uma perda de credibilidade importante. Não, perfeito, professor. Aqui, eu reforço. O teto de gastos, ele sempre foi um pilar importante de consolidação fiscal. Então, é o convite que eu estou fazendo. Um governo que até agora, durante uma pandemia, conseguiu consolidar o lado fiscal, por que agora nós mudaríamos de posição? Veja, nós temos todo um planejamento
para que possa ser pago o auxílio, e é necessário, nós temos que ser. Quando você olha a questão da pobreza, infelizmente, essa pandemia realmente piorou muito a questão da pobreza. Nós temos que endereçar esse problema. Então, houve uma mudança no teto de gastos. Numa democracia, nós temos que avançar em consensos. Dentro desses consensos, nós iremos aprovar a PEC dos precatórios. Eu não tenho a menor dúvida disso. E com a aprovação da PEC dos precatórios, conseguiremos levar o Auxílio Brasil, num momento delicado da sociedade, para quem precisa. Sobre o teto de gastos, nós temos que olhar o seguinte: eu tenho uma interpretação de que o teto foi aprimorado. E por que o teto foi aprimorado? Porque, veja, eu quero elogiar a equipe econômica passada. É um grande time. É um time de primeira linha. Agora, tudo pode ser melhorado. Quando você fez o teto de gastos, haviam algumas lacunas que precisavam ser aprimoradas. Por exemplo, antes o teto não disparava. Hoje, o teto de gastos dispara. Contribuição do nosso governo. O que o professor Zé Márcio está se referindo é que é a regra de indexação. Vamos fazer uma pergunta honesta. Faz sentido eu corrigir o teto pelo IPCA de julho de um ano a junho do outro e corrigir as principais despesas do governo pelo INPC de janeiro a dezembro? Está errado isso. A gente tem que ser muito honesto. Foi uma... Não vou dizer que foi uma infelicidade, foi o que foi possível à época. Mas corrigir o teto de gastos para que o teto seja corrigido no mesmo período, pelo menos, de inflação do que a principal despesa, me parece um avanço. É claro que você pode questionar o seguinte: por que não mexeu no INPC, então? Que o INPC fosse corrigido de julho de um ano a junho do outro, tal como é o teto. Essa era uma alternativa. Agora, dado a questão do INPC reajustar o salário mínimo, é uma demanda legítima da sociedade que o salário mínimo seja corrigido dessa maneira. Então, eu discordo que nós estamos arranhando a credibilidade. O nosso compromisso é exatamente o mesmo. E aqui eu vou fazer uma analogia com o futebol. O que vale é resultado. Nós temos que olhar o resultado. Então, eu vou discordar um pouquinho. Vamos olhar para trás. Isso tudo é passado. Não, passado não. Isso são vitórias que esse governo teve. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março desse ano, nós não pagamos auxílio. Nós só voltamos a pagar o auxílio porque a pandemia piorou muito, e aí foi necessário retornar com o auxílio. Será que isso não é uma prova de responsabilidade fiscal? Então, eu entendo a angústia do mercado. Agora, numa democracia, nós temos que avançar em consensos. E estamos avançando nos consensos necessários para aprovar a PEC de precatórios. É a prioridade número 1 nossa hoje. E vamos aprová-la com a ajuda do Congresso Nacional, que é um grande parceiro na ajuda de reformas. Então, a Câmara já deu o primeiro passo, o próprio presidente do Senado já falou que é prioridade. Então, transmito aqui toda a segurança de que será aprovado e convido a olhar o processo de consolidação fiscal. Eu entendo que haja certa reclamação porque mudou o índice de correção do teto. Agora, do ponto de vista estritamente econômico, foi uma mudança correta. Agora, Adolfo, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente olha o comportamento do mercado de trabalho no primeiro semestre desse ano, tá certo? A gente vê lá o seguinte: eu vou usar os dados da PNAD, porque os dados da PNAD você tem muita discussão, se é bom, se é ruim e tal, então eu vou usar o dado que é considerado o mais discutível, que é para não ter problema, tá certo? Não vou usar os dados do CAGED, que tem vindo bastante positivos. Mas se você olhar os dados da PNAD, o ano começou muito mal, com destruição de emprego pela PNAD, tá certo? Chegamos a ter uma destruição de 570 mil postos de trabalho, se eu não me engano, no trimestre que acaba em março, tá certo? E depois você teve uma retomada muito forte, né? Quer dizer, a partir de maio, você começou a gerar empregos, postos de trabalho pela PNAD, 570, depois 2 milhões e 100, 3 milhões e 100 por trimestre, depois 3 milhões no último trimestre encerrado em julho, foram gerados 3 milhões e 500 mil postos de trabalho. Tá
tá certo? Isso, a meu ver, está diretamente relacionado com o comportamento da pandemia, né? Quer dizer, lá no começo do ano nós tivemos a segunda onda, você teve fechamento dos serviços, você teve uma situação de redução da mobilidade urbana, etc., tá certo? Isso gerou uma redução na demanda por serviços, que gerou uma redução na demanda por mão de obra e destruição de postos de trabalho, aumento da taxa de desemprego. Na medida em que a pandemia foi melhorando, essas restrições foram sendo diminuídas e isso gerou um aumento da demanda por serviços. Nossa avaliação aqui é que até o final desse ano, se a pandemia continuar nessa trajetória, nós vamos ter uma mudança super importante na sensação de bem-estar das pessoas, as pessoas vão se sentir com muito mais bem-estar, o que vai gerar um grande aumento na demanda por serviços. Então, a nossa avaliação era que essa trajetória de aumento da ocupação ia continuar e de redução na taxa de desemprego ia acelerar no final desse ano. Aí veio essa mudança no teto do gasto, que gerou esse grande efeito sobre os preços dos ativos, desvalorização cambial, redução dos preços das ações, aumento da taxa de juros, que certamente vai afetar o desempenho da economia, o desempenho da atividade. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês acham que o efeito desse aumento de taxa de juros necessário para diminuir a pressão sobre a taxa de inflação vai gerar um efeito sobre a demanda por serviços que vai mais do que compensar a volta devido à melhoria de bem-estar gerada pelo fim da pandemia? Bom, primeiro, professor, eu quero ressaltar uma defesa muito forte que foi feita pelo ministro Paulo Guedes, por todo o Ministério da Economia, de que a vacina era a melhor política econômica a ser adotada pelo governo brasileiro. E nós, efetivamente, levamos todos os esforços necessários a uma campanha de vacinação em massa. E quando você olha os grandes números de vacinação hoje, o Brasil, quando você olha primeiras doses, já vacinou mais que a Alemanha, que Estados Unidos, que Inglaterra, mostrando o grande sucesso que é o programa de vacinação em massa no Brasil. E me parece que isso se traduziu numa volta segura ao trabalho, e é o efeito que o senhor citou da retomada grande do emprego. É uma retomada que eu me lembro que nós já havíamos conversado, eu e o senhor, antes. E nós estávamos ressaltando o seguinte: existe uma diferença dessa pandemia para crises passadas. Em crises passadas, o desemprego vinha do setor formal, e o setor informal agia como colchão. Nessa crise foi o contrário. As nossas políticas econômicas, principalmente o Programa Emergencial de Emprego, ele manteve empregos no setor formal, mas o setor informal sofreu muito. Com a volta segura ao trabalho decorrente da vacinação em massa, nós temos grande efetivo de trabalhadores conseguindo voltar via setor informal, tal como nós já havíamos conversado, estava dentro do que nós estávamos prevendo para esse ano. Sobre a questão do bem-estar, eu acredito que nós estamos caminhando para uma melhora consistente e permanente no padrão de bem-estar da sociedade brasileira. Por que eu digo isso? Aqui eu faço um convite. Vamos assistir Rocky Balboa. Rocky Balboa não, Rocky 1. Sou fã do Rocky. Por que eu acho legal o filme do Rocky, professor? Porque ele mostra a Filadélfia em 1976. Você vê o Rocky treinando, Filadélfia, honestamente, estava acabada naquela época. Aí você vai lá e vê o último filme da série, o Rocky Balboa, que é 30 anos depois. Cara, tá lindo o lugar. Isso mostra para nós, professor, que para consertar um país, você não precisa dar grandes saltos. Basta você gradativamente tomando as medidas corretas. Então eu convido a vocês a olharem 5 anos atrás. Vamos olhar a equipe econômica do governo Temer, que chegou aqui e colocou o teto de gastos, colocou a TLP, fez reformas micro importantes. Ora, nós pegamos parte daquele legado e continuamos. E estamos trabalhando nas reformas micro, estamos trabalhando na consolidação fiscal, aprovamos a maior reforma estrutural da história da Previdência. Ora, se nós projetarmos daqui 5 anos, imagina o país que nós vamos ter quando os investimentos em saneamento começarem a amadurecer.
quando os investimentos em 5G começarem a amadurecer, em ferrovia, em cabotagem, com os novos marcos legais que estão sendo aprovados. Então, quando eu olho a nível de bem-estar, me parece que nós, passo a passo, estamos no caminho da prosperidade. Então, bem confiante nesse ponto. Sobre a questão dos juros, eu acho o seguinte, o maior inimigo da população é a inflação. Eu já fui pobre. Então, quem já foi pobre sabe que inflação é um negócio complicado. Eu me lembro que na minha casa tinha um quarto só para despensa. Porque meu pai, quando recebia o salário, ia no supermercado, comprava tudo para durar o mês. Porque se demorasse um pouco, o dinheiro não pagava nada. Então, nós temos um firme compromisso com o combate à inflação. E combater a inflação, para mim, sempre aumenta o bem-estar da população. É claro que no 1 ou 2 meses pode ficar um pouco difícil, mas, de novo, inflação é o grande inimigo. E mais importante, professor, do que o número de crescimento econômico. Vai crescer 1, vai crescer 2. Mais importante do que isso é a qualidade do crescimento, que é uma qualidade vindo de investimento privado, de melhoria de marcos legais, de aumento de segurança jurídica. Eu estou muito confiante. E, Adolfo, como é que está o processo de privatização dos Correios? Está caminhando? Professor, nós temos uma agenda importante de privatizações e concessões. A agenda hoje de concessões tem dado excelentes resultados, vai continuar dando resultados. Eu acredito que até o final desse governo, todos os principais aeroportos do país estarão já nas mãos da concessão, da iniciativa privada. Então, é uma agenda que tem tido muito sucesso, a nossa agenda de concessões. A nossa agenda de privatizações, ela depende de algumas questões legais que são um pouco mais lentas. Nós temos trabalhado, eu acho que a Eletrobras foi um passo importante. É claro, professor, que as pessoas falam assim, a Eletrobras tem crítica. Quando privatizou a Telebrás no passado, não tinha críticas? Críticas sempre existem. Agora, alguém vai questionar que foi um grande ganho privatizar a Telebrás? Foi um grande ganho. E privatizar a Eletrobras será um grande ganho para o país. Sobre os Correios, nós estamos trabalhando em parceria com o Congresso Nacional, avançando nos consensos. E é isso que é fundamental numa democracia. Então, às vezes, as pessoas confundem alguns ruídos com, tá difícil. Não. E aqui eu quero voltar à PEC dos precatórios. Esses ruídos que estão vindo são os ruídos legítimos de um processo democrático. Aprovar uma PEC numa democracia, nós precisamos de 60% dos votos lá. É necessário fazer concessões, é necessário avançar em consensos. A mesma coisa nos Correios. Está agendado e vamos privatizá-lo. Então, estou muito confiante que essa agenda vai avançar também. O Adolfo, se a PEC, voltando um pouco à questão da PEC dos precatórios, que eu acho que isso aqui é uma questão muito importante, que está na ordem do dia aí nesse momento, se a PEC, se por acaso, o que parece pouco provável neste momento, mas se por acaso a PEC dos precatórios não for aprovada, existe alguma alternativa para a implementação do programa Auxílio Brasil? Professor, eu vou citar uma das pessoas que eu adoro sábado à tarde ficar ouvindo os discursos dele, o presidente Ronald Reagan. Eu prefiro não responder questões hipotéticas com respostas concretas. O que eu posso dizer para o senhor com certeza absoluta, nós temos um plano, nós confiamos no plano e nós estamos mantendo o plano. Nós estamos plenamente convictos que, em parceria com o Congresso Nacional, iremos aprovar a PEC dos precatórios. E aqui vou dar uma informação de bastidores para quem não conhece o Brasil. Eu estava muito mais preocupado em abril desse ano do que eu estou agora. Em abril desse ano foi um processo orçamentário difícil, mas nós vencemos. E hoje, na PEC dos precatórios, nós temos um time à altura de avançar nisso. Você pega o Esteves Colnado, secretário especial de Fazenda, foi ministro do Planejamento, extremamente experiente. O ministro Paulo Guedes, extremamente experiente. Temos uma liderança do governo, tanto na Casa Civil, líderes no Congresso, que são extremamente experientes. Então, eu estou muito convicto, está tendo muito ruído,
mas nós iremos aprovar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, realmente não é um foco de... Eu entendo a angústia, eu entendo a pergunta, mas vou deixar muito claro aqui. Nós, em parceria com o Congresso Nacional, vamos aprovar uma PEC dos precatórios que seja factível para a consolidação fiscal, porque nós não abrimos mão do lado fiscal, que garanta o Auxílio Brasil, porque é um momento delicado e realmente é fundamental fortalecer programas sociais e, ao mesmo tempo, dê toda a segurança jurídica para os detentores de precatórios. Então, em parceria com o Congresso Nacional, aprovamos na Câmara na primeira votação, vamos votar na terça-feira e, de novo, será aprovado um consenso possível. E vamos deixar para trás esse capítulo e vamos seguir em frente, dando toda a tranquilidade que o mercado precisa para termos um bom ano no ano que vem. Pegando um gancho aí em seguir em frente, qual é a agenda daqui para frente até o final desse governo? No que depender de mim... Agenda de reformas. É a agenda de garantias. Eu acho que o Brasil tem um problema seríssimo com garantias. Então, quando você olha empresas, a maior parte do patrimônio de uma empresa são garantias móveis. Só que o grosso dos empréstimos são em garantias imóveis. Então, nós estamos trabalhando para facilitar o uso de garantias móveis para as empresas. Nós estamos trabalhando uma série de medidas que vão ser anunciadas ainda esse mês para facilitar o uso de garantias. E todos nós sabemos que, com garantias mais eficientes, o crédito aumenta de maneira responsável, de maneira economicamente correta, e o investimento vai para onde ele é mais eficiente. Então, essa agenda de garantias, nós começamos a trabalhar nela em janeiro de 2019. Ela foi produto do IMK, né, Iniciativa Mercado de Capitais, vários atores do mercado trabalhando. E nós vamos soltar essas medidas até o final desse mês. Vamos trabalhar em parceria com o Congresso Nacional para a aprovação delas. E esse mercado, eu estou falando de um mercado que é pelo menos 10 vezes maior do que a alienação fiduciária. Não, então, secretário, deixa eu só te pedir um favor. Como o público é um público muito leigo, né, para essa, você podia explicar exatamente o que significa as garantias, a questão, as garantias móveis ou não, porque eu acho que seria interessante, porque eu acho que isso é muito importante realmente. Eu acho que seria interessante que o nosso ouvinte, o nosso espectador entendesse exatamente o que significa cada uma dessas coisas. Obrigado, professor. Excelente ponto. Obrigado pelo alerta. Imagina um trabalhador comum. Ele vai no banco pegar um dinheiro emprestado. O banco vai cobrar 3% ao mês dele. Se ele falar assim, olha, eu vou pegar um dinheiro, mas eu vou deixar uma garantia. Que garantia que eu vou deixar? Eu vou deixar minha casa em garantia. Essa taxa de juros cai de 3% ao mês para 1%. Então, toda vez que você dá uma garantia ao banco, o ânimo para o banco te emprestar aumenta e a taxa de juros que o banco te cobra diminui. Dentro dessas garantias, existem as garantias imóveis, que são o quê? Galpões de empresas, o imóvel da empresa, o imóvel do indivíduo, da pessoa. E existem as garantias móveis. Por exemplo, um trator de uma fazenda. Por exemplo, o maquinário de uma empresa. Então, o problema hoje no Brasil é que muitas pessoas têm garantias móveis. Por exemplo, ela tem um carro, ela tem um aparelho celular. Só que quando ela vai no banco pegar o dinheiro emprestado, ela não consegue deixar essa garantia para o banco. E aí o banco cobra uma taxa muito mais alta dela. Então, nós estamos trabalhando numa agenda, e, de novo, essa é uma agenda de governo, vários ministérios envolvidos. Eu aproveito para agradecer a Secretaria de Governo, o Ministério da Justiça, o Banco Central do Brasil. Então, e claro, né, a liderança do ministro Paulo Guedes, que bolou essa ideia. Isso aí começou em 2019, porque nós sabemos que depois de grandes crises, as empresas têm dificuldade em ter acesso ao crédito.
E por que elas têm dificuldade de ter acesso ao crédito? Porque elas não têm uma garantia para pegar um juros mais barato. Então, com essa agenda de garantias, acredito que nós estaremos deixando um grande legado no mercado brasileiro, da mesma maneira que outros já deixaram. Por exemplo, vamos voltar para governos passados, a importância da alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela deu um boom no mercado para as pessoas poderem comprar o seu imóvel. Por quê? Porque quando você possibilitou a alienação fiduciária, você melhorou a garantia. Melhorando a garantia, mais bancos começaram a emprestar para as pessoas poderem comprar imóvel. Quem vai comprar uma casa hoje e precisa de financiamento, ela sabe que vai pegar o dinheiro com base numa alienação fiduciária. Esse mercado que eu estou falando aqui para o senhor, professor, é um mercado 10 vezes maior do que a alienação fiduciária. Esse é o tamanho do legado que nós estamos falando, e eu tenho certeza que, em parceria com o Congresso Nacional, nós vamos aprovar essas medidas, e no que depender de mim, eu acho que é trabalhar para aprovar as grandes reformas esse ano, mas a partir do ano que vem, foco na agenda micro, foco na agenda de crédito, foco na agenda de garantia, e eu acho que a gente consegue, e claro, consolidação fiscal. É fundamental entender o binômio econômico. A nossa política econômica é consolidação fiscal e reformas para o mercado para o aumento da produtividade. Adolfo, dada quer dizer, essa turbulência aí nos mercados, essa volatilidade enorme que está acontecendo aí nos últimos 15 dias, tá certo? A tendência de desvalorização, o aumento da taxa Selic. Você chegou a rever o cenário aí da economia brasileira em 2022 ou você continua com o mesmo cenário que nós falamos há pouco tempo atrás? Como é que você está vendo o efeito dessas turbulências sobre o cenário para funcionamento para a economia brasileira no próximo ano? Infelizmente, o cenário piorou. Então, quando você olha o ambiente externo está pior hoje. Você está falando que pode ter crise de energia na Europa. Você está falando que pode ter crise de abastecimento na China. Você tem problemas de quebra de cadeias produtivas. As condições financeiras, infelizmente, pioraram. Então, é evidente que isso tem efeito nas nossas projeções. Mas aqui, professor, eu acho que o que é fundamental, e eu até agora é minha vez de perguntar para o senhor, aí o senhor me ajuda também. Eu gostaria de ouvir um pouco. É mais importante do que você crescer 1 ou 2%, é a qualidade. Melhor do que, eu vou crescer 3% com o governo investindo. Não. Vamos crescer 2% com o setor privado, é muito melhor. O que o senhor acha? Concordo. Na verdade, o nosso cenário aqui, uma parte do nosso cenário é exatamente o fato de que, dada a quantidade enorme de reformas microeconômicas que foram feitas no Brasil nos últimos 5 anos, certo? A gente tem uma situação, os mercados estão funcionando de forma muito mais eficiente, isso está tornando o Brasil mais atraente ao capital final, ao capital privado, o que tem gerado um aumento na taxa de investimento e um aumento e crescimento da economia de uma forma muito mais sustentável do que antes, tá certo? A gente está numa trajetória, a nossa avaliação é que a gente está numa trajetória de aumento da taxa de crescimento do produto potencial da economia brasileira exatamente por causa dessas reformas microeconômicas que foram introduzidas. Nós concordamos inteiramente, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá certo? Agora, sem dúvida, todas essas variáveis, essa questão do teto do gasto, essa questão da devaluação cambial, isso afeta o crescimento de curto prazo. Então, a gente está olhando também o crescimento de curto prazo e por isso que eu fiz a pergunta, tá certo? Mas, de novo, professor, eu convido a olhar os dados. Em março desse ano, o mercado tinha uma perspectiva para a relação dívida-PIB. Eu pergunto para todos que estão nos ouvindo, a perspectiva da relação dívida-PIB agora é melhor ou pior do que a de março? É melhor. Nós temos os dados aqui no prisma fiscal da SPE. A SPE acompanha essas projeções de mercado. Você tinha vários... A projeção era de uma relação dívida-PIB ao redor de 90%. A relação dívida-PIB está 83%. Então, eu entendo as preocupações. Agora,
nós vamos continuar agindo como sempre agimos, dando a resposta dentro de campo. Consolidação fiscal e reformas pró-mercado é o nome da nossa política econômica. Não tinha lá o tripé econômico, não tinha a nova matriz econômica, a nossa é o binômio econômico. Reformas pró-mercado e consolidação fiscal. E nós não vamos abrir mão do que deu certo em todos os países desenvolvidos. E digo mais, nós temos o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Isso tem que ficar muito claro. Essas reformas, elas não acontecem por mágica. Elas acontecem porque o presidente Jair Bolsonaro escolheu um dos melhores economistas que o Brasil já produziu para estar aqui como ministro da Economia. Um grande liberal que está deixando muito clara a nossa agenda e está executando. Nós estamos apanhando de manhã, à tarde e à noite. Não tem problema não. Sabe por quê? Porque, primeiro, time grande gosta de pressão. E segundo, eu me lembro do governo Thatcher. No governo Thatcher, 300 economistas assinaram uma carta dizendo que a política econômica do governo Thatcher iria destruir a Inglaterra. E eu estou falando de 300 economistas que incluíam prêmios Nobel de Economia. Vamos ver o que aconteceu com a Inglaterra depois da Thatcher. A mesma coisa vai ser aqui. Eu não tenho a menor dúvida que daqui 20, 30 anos vão olhar para o nosso período e vão dizer foi o período mais reformista, pró-mercado e de consolidação fiscal da economia brasileira. E antes de encerrar, professor, eu quero tornar público um agradecimento ao professor José Márcio Camargo. Em 1990, ele alertou sobre um desenho errado do FGTS. Em 2019, com base nos trabalhos do professor José Márcio Camargo, nós corrigimos esse desenho errado e criamos o saque aniversário. 15 milhões de trabalhadores brasileiros já migraram para o saque aniversário e já tomam dinheiro emprestado com base nessa garantia. Esse mercado já movimenta 13 bilhões de reais por mês. Muito obrigado, professor. Foram os seus estudos que geraram isso. Muito obrigado você. A Juliana está ali dizendo que está na hora de acabar, tá sério, infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você, Adolfo. Eu acho o seguinte, eu acho que os últimos 5 anos o país mudou completamente. Estamos caminhando numa direção completamente diferente que estávamos caminhando antes e numa direção muito melhor. Nós estamos mudando estruturalmente. Quer dizer, vocês estão mudando estruturalmente o país. Eu acho que isso é um ponto super importante e eu concordo que eu acho que a gente está criando as condições para ter um crescimento de longo prazo melhor, de melhor qualidade e mais sustentável. Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente, tá certo? Vamos ter outras oportunidades, tenho certeza. Obrigado, professor, obrigado pela Genial por essa oportunidade. Grande abraço, fiquem com Deus. Foi ótimo, muito obrigado. Esta foi a conversa entre o professor Zé Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, e Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a programação da Genial Investimentos. Obrigada e até a próxima.